Bom, vamos lá, multiplicação parte 2. Nesta aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a propriedade distributiva e a evidência, né? Multiplicação de números negativos e estratégia de cálculo e a lógica por trás do algoritmo. Bom, a gente terminou o outro slide perguntando por que eu posso afirmar que 13 vezes 7 é igual a 10 vezes 7 mais 3 vezes 7. Acontece que é por causa da propriedade distributiva. Existe uma propriedade entre as operações de multiplicação e de adição, que diz que se há uma multiplicação de uma soma, podemos distribuir a multiplicação para as duas parcelas da soma. Então, por exemplo, se eu tenho 5 vezes 2 mais 3, eu posso distribuir esses 5 para as duas parcelas, que são o 2 e o 3. Então vai ficar 5 vezes o 2 mais 5 vezes o 3. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Somando os dois, 10 mais 15 é 25. Ok, mas será que a gente pode confiar nisso mesmo? Bom, vamos fazer de outra maneira. A gente tem o 5 vezes 2 mais 3, só que ao invés de fazer distributivo, a gente vai somar o 2 mais 3. 5 vezes o 5, certo? 2 mais 3 é 5, fica 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é 25. Beleza? Então, a gente pode utilizar essa propriedade distributiva para fazer aqueles cálculos da tabuada. Essa propriedade ela valida essa estação. Quando a gente faz o processo reverso, a gente costuma chamar de colocar em evidência. Como assim? Suponha que eu tenho 7 vezes 2 mais 9 vezes 2. Eu sei que meus dois termos, minhas duas parcelas ali, tenho multiplicado por 2. Então, eu posso colocar o multiplicado por 2 em evidência. Eu deixo ele da soma, certo? E faço a soma de 7 mais 9 dá 16. E agora eu aplico a multiplicação. 2 vezes 16 dá 32. Mas será que funciona mesmo? Vamos para outra prova real. Se a gente fizer 7 vezes 2 dá 14, 9 vezes 2 dá 18. 14 mais 18 também dá 32, certo? Isso vai funcionar para qualquer tipo de número que a gente queira fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Como é que ficam então os números negativos e a multiplicação? Bom, acho que todo mundo já teve contato com as regrinhas de sinal, né? Só que quando tem dois sinais iguais, a gente coloca positivo, quando dois sinais diferentes, a gente coloca negativo. Vamos tentar aplicar um pouquinho de lógica para poder entender o que isso daqui significa. Bom, a gente tem dois fatores positivos. Imagina que a gente ganha R$ 25 por mês e daqui a 3 meses, quanto a gente vai ter? Bom, continha simples, 3 vezes R$ 25 por mês, dá R$ 75, certo? Todos os números positivos, lindo, maravilhoso. Agora, imagina que a gente tem uma dívida de R$ 25 por mês. Daqui a 3 meses, quantos reais eu vou ter em relação a hoje, certo? Bom, se eu tenho uma dívida de R$ 25 por mês, eu conto menos 25 no próximo mês, menos 25 no próximo mês, menos 25 no próximo mês. Isso dá 3 vezes menos 25. Então, em relação a hoje, eu vou ter menos R$ 75. Agora, imagine que a gente ganha R$ 25 por mês, certo? Mas a gente quer saber quanto a gente tinha há 3 meses atrás, em relação a hoje. Então, olha só, se a gente for contar voltando para trás, né? Eu tinha R$ 25 a menos, que eu tinha ganhado. Volta mais um mês, eu tinha R$ 25 a menos. Mais um mês eu tinha R$ 25 a menos, certo? Isso dá, em relação a hoje, menos R$ 75, certo? E se a gente imaginar a situação onde a gente perde R$ 25 por mês, a gente quer saber quantos reais em relação a hoje a gente tinha 3 meses atrás, então olha só. Mês passado eu tinha perdido R$ 25. Então, mês passado, eu tinha R$ 25 a mais do que eu tenho hoje. No outro mês,
eu tinha mais R$ 25 em relação ao que eu tenho hoje. E no outro terceiro mês, eu tinha mais R$ 25 em relação a hoje. Então, há 3 meses atrás, eu tinha R$ 75 a mais do que eu tenho hoje. Porque eu passei 3 meses com dívida, certo? É, é mais ou menos dessa lógica que vem a regra de sinal para multiplicação, ok? Vamos ver algumas estratégias de cálculo para multiplicação. Bom, vezes 45. A gente pode utilizar, por exemplo, a fatoração dessa expressão numérica. Mas o que seria a fatoração? Bom, a gente já viu que os fatores são os elementos que eu multiplico para pegar um produto, para ter um produto. A fatoração de um número é quando eu acho esse número em fatores, ou seja, números que multiplicam para dar esse número. Por exemplo, 14 vezes 45, eu posso escrever o 14 como 7 vezes 2, e o 45 eu posso escrever como 9 vezes 5. Beleza? Agora, como é uma multiplicação, está tudo multiplicando, tudo aí são fatores, eu posso, por exemplo, multiplicar o 7 com 9 e depois multiplicar o 2 pelo 5. 7 vezes 9 é 63. E 2 vezes 5 é 10. E olha só, 63 vezes 10, eu sei que todo número multiplicado por 10, né? É só adiciono um zero. Então dá 630. Beleza? Outra interpretação para essa mesma conta, 14 vezes 45, que a gente pode fazer para uma outra estratégia de cálculo, né? É a gente entender que 14 vezes 45, na verdade, é 10 mais 4, vezes 40 mais 5. E, a partir disso, a gente aplica a propriedade distributiva. Eu vou distribuir o 10 em relação ao 40 e o 5. E eu vou distribuir o 4, aí, 10 vezes 40, depois 10 vezes 5, 10 vezes 40 vezes 10, mais 10 vezes 5, e depois eu coloco 4 vezes 40 mais 4 vezes 5. 4 vezes 40 mais 4 vezes 5. 10 vezes 40 é 400, 10 vezes 5 é 50, 4 vezes 40 é 160 e 4 vezes 5 é 20, certo? Agora também eu posso utilizar da ideia de completar, porque de 50 me falta 50 para chegar em 100. Eu posso tirar 50 de 160, passar para cá, eu vou ficar 400 mais 100 mais 110 mais 20. 400 mais 100 dá 500, mais 110 dá 610, mais 20 dá 630, ok? Vamos ver algumas estratégias de cálculo para a conta 19 vezes 39, então. A gente pode entender 19 como 20 menos 1 e 39 como 40 menos 1, certo? Quando a gente faz isso, a gente pode agora aplicar a distributiva. A gente faz a distributiva aqui, 20 vezes 40, 20 vezes menos 1 vezes 40 e menos 1 vezes menos 1. Isso daqui vai ficar a soma de tudo isso, né? Então vai ficar 20 vezes 40, 800. 20 vezes menos 1 dá menos 20. Menos 1 vezes 40 dá menos 40. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos 20 com menos 40 vai dar menos 60. 800 menos 60 dá 740. Mais 1, 741. Certo? Ou a gente pode resolver essa conta pelo algoritmo. Beleza? O algoritmo, o que ele vai ter aqui? 9 vezes 9 dá 81. Passa para lá. O 80 eu estou fazendo em dezenas, então ele passa para cá. 9 vezes 1, 9. Mais 8, isso dá 17. Certo? A gente coloca essa aqui. E agora faz o do 3 aqui. 3 vezes 9
ele vai dar 27, 27, desculpa. Então, eu vou passar 2 casas aqui para a dezena. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E agora a gente faz a conta. 1 passa para cá. 7 mais 7, 14. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 741. Pô, mas por que isso aqui funciona? Né? E por que tem um mais aqui? O que significa esse mais? Bom, quando a gente faz 19 vezes 39, a gente pode também interpretar esse 39 como 9 mais 30, ou 30 mais 9, certo? A partir daí, a gente aplica a distributiva. 19 vezes 9 mais 19 vezes 30, ok? 19 vezes 9 é 171. Olha só o que apareceu aqui. Quando a gente fez 9 vezes 19, aparece esse primeiro aqui. E depois a gente vai fazer 19 vezes 30. Por que 30 e aqui eu fiz 3? Porque esse 3 aqui, ele equivale a 3 dezenas, certo? Então, quando a gente faz 3 dezenas vezes 19, a gente tem a resposta de 770. Como esse segundo número aqui, o número da dezena do fator que está multiplicando embaixo, ele vai sempre representar uma dezena, né? Quando for fazer a conta, esse mais aqui, ele vai estar no lugar do zero. Por conveniência, né, pelo algoritmo, que a gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente não consegue enxergar que ali tem um zero, que na verdade esse número é 30 vezes, desculpa, 30 vezes 19, certo? É basicamente isso que significa esse mais. E quando a gente faz a soma de 171 mais 570, isso dá igual a 741, ok? Vamos agora então para a parte 3.